Olá, eu sou o Cava e hoje nós vamos abrir o coração aqui, tá? Mas antes um recadinho, para quem acompanha aqui o canal sabe que eu fiz um vídeo com meu irmão, né? Ele tem vários produtos, entre eles facas, a gente fez um vídeo bem legal, vale a pena ver, link na descrição aqui. Mas a gente vai fazer um sorteio porque ele doou uma faca e eu vou sortear também uma dupla de bonequinhos do Rick Morty, né? Então quem ganhar vai levar tudo. E para se inscrever é bem fácil, basta se inscrever aqui no meu canal, segue aqui o meu canal do YouTube, se inscreve no canal dele e se inscreve no Instagram dele, tá? É bem simplesinho, tem aqui na tela e tem na descrição do vídeo embaixo, então quem quiser só faz essa inscrição que já está competindo, tá? Então muito bem, hoje nós vamos falar sobre vendas, né? É uma provocação que eu vou fazer aqui, então quem for de vendas saia da sala. A ideia é ter aqui discutindo só engenheiros, programadores, criativos, ou seja, a galera que não é de vendas. A gente quer poder discutir isso aqui abertamente e a gente quer poder ter transparência para discutir isso com o coração aberto aqui. Por que eu estou falando sobre isso, né? Nos últimos anos, principalmente por causa da crise, eu tive que aprimorar muito, ou sei lá, talvez até dizer aprender a vender. E nas mentorias que eu tenho com as startups também esse é um assunto muito recorrente, eu converso muito com isso, porque é muito comum que o perfil dos caras de startup seja um perfil muito técnico, né? Que é um perfil, seja criativo, ou seja um engenheiro, enfim, um perfil que não é necessariamente um cara de business, um cara de vendas. Estou longe de ser um expert nisso, mas acho que as minhas dores e a minha reflexão sobre o assunto, as minhas discussões que eu tenho com esses caras, talvez possa ajudar outras pessoas, então resolvi fazer o vídeo. Não só isso, né? Esse tipo de coisa que não se ensina na escola, pelo contrário, quando isso é falado, né? Quando se fala de vendedor, seja nos filmes ou sei lá onde, é sempre retratado como um cara chato, ou um cara incompetente, ou um picareta, enfim, é sempre de uma maneira muito ruim. Eu acho que talvez esse seja um dos motivos pelo qual a gente tem uma birra histórica com esses caras, né? Não é incomum, sei lá, por exemplo, numa agência os criativos não gostarem dos atendimentos, ou o pessoal da indústria, os engenheiros de indústria não gostarem dos caras de vendas. Essa é uma birra histórica bem mais comum do que vocês podem imaginar. E o nosso entendimento é de que esses caras não entendem a nossa realidade e não respeitam o nosso trabalho. O que talvez a gente nunca tenha parado para pensar é que talvez seja o oposto. Talvez a gente não entenda o trabalho deles e talvez a gente não respeite o trabalho desses caras. Né? Então, acho que isso talvez seja a primeira provocação. No nível que talvez a gente tenha que tratar até num terapeuta, tá? Eu digo isso porque assim, não é incomum eu escutar de pessoas que eu estou dando mentoria ou de amigos de falar: ah, eu não entendo de vendas, eu não sou um bom vendedor, mas com uma naturalidade e uma aceitação que é incômoda para mim, tá? Algo como quando você vai fazer entrevista de emprego e pergunta o seu defeito e você diz que o seu maior defeito é na verdade uma qualidade. Às vezes parece que você até está falando assim, ah, eu não sei vender, como se fosse assim, ah, eu não sei arrotado, tipo, ah, isso é algo que me faz mal às vezes, mas na verdade é uma coisa bonitinha, né, porque arrotar é uma coisa feia. Ou até transformar esse defeito num elogio, né, do tipo, eu não sei vender, mas eu cheguei até aqui, se eu fosse um bom vendedor eu estaria muito mais longe, né. Então imagina se eu soubesse vender como esses outros caras que só são marqueteiros sabem vender, eu estaria bem mais longe. Então quase como uma maneira de justificar onde você está. Por isso que eu falo que às vezes talvez seja até um lance de terapia. Mas o que é mais relevante é a gente entender que a venda é parte integrante da nossa entrega, né? Ela é parte desse todo e é uma parte muito relevante. A maior parte do nosso trabalho é vender, essa que é a verdade. Vou dar um exemplo, se você é um cara, um fundador de startup, não importa o quão tecnológica seja essa startup, a primeira coisa que você tem que fazer é vender, tá? Então você vai falar com o investidor, você tem que vender o empreendimento para ele, depois você tem que vender a tua pessoa e o teu time, porque esse cara está comprando um time, não é só uma ideia, pelo contrário. Depois para os seus sócios e seus funcionários, você tem que vender o sonho, para os seus clientes você vai ter que vender seu produto, seu serviço. Então no final, grande parte do que a gente faz é vender, né? E eu lembro que uma vez eu vi um documentário sobre o Bob Metcalfe, que é um dos maiores engenheiros do mundo, o cara que fez a internet, o cara que tem um histórico muito legal, e ele deu uma palestra onde ele falava para um bando de engenheiro, isso lá sei lá, na década de 80, 90, que se esses caras não vendessem, o que eles criaram não existia. Isso foi um auê a hora que ele falou isso, né? Os caras, muita gente ficou puta, muita gente ficou consternada. Então, e uma coisa que ele fala é que vender é uma habilidade de vida, né? Então, acho que é importante a gente olhar para isso com mais carinho. Então, assim, essa é a provocação que eu queria fazer para vocês, parar para pensar nesse assunto. Eu acho que se isso for feito direito,
aí sim dá para você parar e começar a ir para o próximo estágio, que seria a gente começar a entender quando que essa nossa maneira de ver as coisas, que não necessariamente é a maneira certa, o quanto isso atrapalha o nosso dia a dia e o quanto isso significa nas ações do nosso dia a dia. E aí sim vai começar a ver coisas mais pontuais do tipo entender que você não vende só o seu produto e serviço, então se você vai numa reunião, você não está vendendo só seu código, só seu software, só seu design, você está vendendo também você, está vendendo também sua empresa, né? Então isso tem impacto na maneira como você se porta, na maneira como você se veste, coisas que pra gente, assim, por isso que eu falei para vendedores não estarem aqui, porque para eles talvez isso seja uma besteira muito grande, mas para muitos de nós isso é um conflito muito grande. Né? A gente conversa entre a gente e eu escuto muito, mas eu sou assim, esse é o meu limite, daqui eu não vou, assim, então tem algumas questões, por isso que eu falei que às vezes tem até a ver com terapia, né? Outra coisa, lidar com o que a gente acredita que talvez seja uma humilhação, fazer follow-up, marcar a reunião que foi desmarcada, principalmente reuniões que foram desmarcadas em última hora. Eu sou muito bem atendido por muita gente, pelo histórico que eu fiz e gente de alto nível e tudo mais, mas cara, acontece muito comigo também de ter reunião desmarcada, às vezes por pessoas de cargos nada importantes, pessoas que desmarcam 3, 4, 5, 6 vezes, né? Óbvio que tem um limite nessa história, mas você não levar isso no pessoal, não encarar isso como humilhação, novamente, pode parecer bobo para muita gente de vendas, mas para quem não é de vendas, para quem tem um perfil técnico, para quem tem um perfil criativo, lidar com isso é muito, muito complicado. Tá, então é isso, eu resolvi fazer essa provocação. Acho que enquanto a gente não entender que não saber vender é um defeito e não uma qualidade, a gente não vai estar trabalhando para evoluir a gente como profissional. E é isso. Gostou, já sabe, dá like, se inscreve no canal, recomenda para os amigos e até o próximo vídeo. Valeu!